Quem diria que um jogo indie, onde você controla uma colegial, se tornaria um dos projetos mais hypados e ao mesmo tempo mais controversos da década. Yandere Simulator conseguiu atrair a atenção de milhões, desde youtubers gigantescos e até uma base de fãs extremamente dedicada. E o que começou como um protótipo curto, acabou se transformando em um dos maiores fenômenos da cultura digital, mas não exatamente pelos motivos certos. Como um projeto tão ambicioso, acabou se tornando um dos casos mais problemáticos da internet. E é isso que a gente vai ver hoje. Como um jogo com uma proposta tão única, acabou sendo arruinado por uma série de péssimas decisões, desde escolhas de desenvolvimento questionáveis e até polêmicas envolvendo seu criador. Mas pra gente entender como toda essa novela começou, a gente precisa voltar lá pro início de tudo, em 2008. Quando jogos indie como Braid começaram a se popularizar, um outro fenômeno já rolava forte nos bastidores: as Game Jams. Na época e até hoje, essas jams são eventos bem comuns, onde o objetivo é criar um protótipo de um jogo em um curto espaço de tempo. E é justamente daí que surgem algumas das ideias mais criativas da indústria. Muitas delas ficam só como um experimento, mas outras evoluem e acabam virando grandes sucessos, como é o caso de Superhot, Celeste e até Hollow Knight. E foi dentro dessas Game Jams que um jovem chamado Alex Mahan começou a dar forma às suas ideias. E em 31 de março de 2014, ele surgiu com um protótipo de um jogo onde você controla uma colegial apaixonada, mas com uma proposta bem diferente, porque essa não era uma história de amor comum, era a história de uma yandere. E foi justamente por criar esse conceito que o Alex acabaria ficando conhecido na internet como Yandere Dev. Yandere Simulator teve inspirações de várias mídias diferentes, incluindo séries como Mirai Nikki e jogos como Hitman. A ideia original do projeto era para ser pequeno, curto e simples, e ele deveria ter sido concluído em cerca de 8 meses. O jogo misturava elementos de furtividade e assassinato inspirados em Hitman, com um cenário de simulação escolar e estética anime, inspirados em Persona e Mirai Nikki. E o objetivo do jogo era eliminar 10 rivais que demonstravam interesse em seu par romântico. Essa ideia era tão diferente que começou a chamar muita atenção, e o papel dos youtubers e criadores de conteúdo foi fundamental para transformar Yandere Simulator em um fenômeno viral, servindo como principal ponte entre o desenvolvedor e o público. Youtubers como PewDiePie e Markiplier foram os responsáveis por apresentar o projeto para milhões de pessoas, o que de certa forma acabou colocando um certo peso nas costas do Alex. A fama repentina acabou fazendo ele se sentir quase como se tivesse uma obrigação de manter aquele interesse vivo. Ele até passou a publicar vídeos com frequência usando a Unity, mostrando algumas funcionalidades ainda inacabadas, só pra dizer pros fãs que tava fazendo alguma coisa pro jogo. E olha, essas funcionalidades pareciam até legais, mas por trás das cortinas existia um código totalmente bagunçado, que futuramente acabaria virando o centro de uma das maiores tretas envolvendo o desenvolvimento do jogo. E com o passar do tempo, o canal acabou virando a ponte direta com a comunidade. O Alex compartilhava correções de bugs, recursos novos e até enquetes. Isso permitia que os fãs participassem ativamente do projeto, com ideias e feedback. E esse ritmo constante de atualizações acabou criando uma coisa muito maior que só um jogo. Acabou criando uma comunidade fiel, forte e que realmente acreditava no projeto, quase como uma família virtual. E tudo isso indicava que o jogo ia dar certo. Mas com o crescimento da popularidade e o apoio massivo dos fãs, o projeto deixou de ser só um jogo simples e passou a escalar para algo muito maior. E foi aí que as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Mas pra gente entender como o projeto com tanto potencial acabou se tornando uma das produções mais longas e controversas do cenário indie, a gente precisa falar sobre o seu criador, o Yandere Dev. Mas por que ao longo dos anos, o nome Yandere Dev deixou de ser associado apenas ao desenvolvimento de jogos e passou a ser constantemente ligado a controvérsias, tanto dentro quanto fora da comunidade? A primeira dessas controvérsias veio por causa do aumento do escopo do projeto, que antes era para ser só um simples jogo sobre eliminar 10 garotas, acabou evoluindo para um sandbox de mundo aberto, muito mais complexo e cada vez mais ambicioso, e em certos aspectos até comparáveis a títulos AAA. Essa mudança transformou a proposta inicial em uma produção que já ultrapassa os 12 anos de desenvolvimento. E para piorar, só 2 das 10 rivais planejadas foram lançadas. Desde o início do projeto lá em 2014, já dava pra ver que apesar das experiências anteriores como designer em Gears Fight, era bem perceptível que o Yandere Dev
não tinha uma grande bagagem em uma criação completa de jogos, ainda mais do escopo que ele estava querendo. E como se já não bastasse a falta de experiência, no começo do desenvolvimento, ele acabou adotando o cronograma agressivo de implementar uma grande funcionalidade a cada 2 semanas. No papel isso parecia demonstrar um comprometimento e avanço rápido, mas na prática acabou colocando o desenvolvimento em um estado constante de crunch. E com o passar dos anos, esse ritmo começou a cobrar um preço alto. O desenvolvimento virou uma maratona desgastante, resultando em esgotamento mental, queda de produtividade e vários problemas que começaram a afetar diretamente o progresso do jogo. Em 2016 ele até abriu uma conta no Patreon, com o objetivo de arrecadar uma renda extra e poder trabalhar no jogo em tempo integral. Ele disse que se conseguisse atingir $1000 mensais, o projeto se tornaria sua principal fonte de renda, mas ele considerava um salário digno uma coisa em torno de $3.500 por mês. O Yanderedev disse que qualquer valor arrecadado acima desse teto seria destinado exclusivamente para o desenvolvimento do jogo, incluindo a contratação de modeladores e programadores. E no ano seguinte, em 2017, uma tentativa de acelerar o desenvolvimento do jogo através de uma editora falhou, após vários conflitos entre o programador e o Yanderedev. O programador profissional queria refazer todo o código base, mas o Alex não gostou muito das modificações feitas, dizendo que o código parecia muito estranho para ele. Um bom exemplo foi a conversão de estruturas simples de if e else para expressões ternárias, que, para ser bem sincero, eu não entendi nada do que é isso. Mas olha só, o Yanderedev também não tinha a mínima ideia do que era. Até que depois de muitos conflitos, eles decidiram se separar no mesmo ano, em dezembro de 2017. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, em vez dele focar nas 10 rivais principais, o desenvolvedor resolveu colocar novas mecânicas, minijogos e até um modo de jogo inteiro ambientado nos anos 80, onde o jogador controla a Ryobaite, que olha só, também precisa eliminar 10 rivais. Bom, esse modo até tinha umas mecânicas legais, tipo o sistema de culpa e o tribunal, mas isso não foi o suficiente para agradar a comunidade. Uma das reações mais comuns foi o questionamento sobre o foco do desenvolvedor. Muitos fãs sentiram que o modo dos anos 80 estava no máximo funcional e entre aspas finalizado, mas todo mundo queria que o Alex focasse 100% dos esforços em terminar a história da Yano no modo principal. Embora esse modo também ofereça 10 rivais, a comunidade e o próprio Yanderedev reconheceram que são muito mais simples e básica do que as planejadas para o modo principal. E apesar das críticas, o modo foi visto tecnicamente como uma prova de que o sistema de Yandere Simulator podia funcionar. Em resumo, a comunidade viu o 1980 Mode como uma curiosidade interessante e um avanço técnico, mas muitos interpretaram isso como um desvio de foco, que acabou adiando ainda mais a conclusão do projeto principal. E se as polêmicas anteriores eram sobre ego ou competência, uma coisa muito mais grave veio à tona. Uma coisa que fez com que dubladores, voluntários e artistas que trabalhavam no jogo há anos abandonassem o projeto em massa. Em setembro de 2023, vazaram mensagens do Yanderedev com um teor meio picante envolvendo uma fã do jogo. Na época essa fã era menor de idade. Ela tinha 16 anos e era conhecida como Jane. Já o Yanderedev tinha 35 anos. Foi a Jane que iniciou o contato via DMs. E o Alex, que normalmente ignorava os fãs, acabou respondendo a ela, porque por algum motivo, ele achou ela engraçada e interessante, e decidiu continuar conversando com ela. E depois de cerca de 2 meses de mensagens trocadas, os dois começaram a ter conversas por chamada de voz. As interações deles foram gravadas pela própria Jane, para mostrar algumas piadas aos amigos, mas um desses amigos interpretou o comportamento do Alex como aliciamento, e acabou pressionando ela para vazar os áudios para a youtuber Elisane, que depois veio a publicar um vídeo expondo toda a situação. Depois de toda essa exposição, o Yanderedev admitiu ter feito piadas vulgares e de natureza sexual com ela. Algumas gravações mostraram ele chamando a Jane de fofa e constantemente levando as conversas para temas mais sexuais. Algumas capturas de tela do Snapchat também mostram o Alex incentivando a Jane a enviar fotos e vídeos meio reveladores. E como se isso tudo já não fosse grave o suficiente, um dos áudios vazados mostra o Alex defendendo a atração por menores de idade, afirmando que a mãe natureza sexualiza crianças. Puberty starts to give breasts and wide hips to children before they turn 18. It's not like... Mas talvez a parte mais absurda da história seja outra, porque a própria Jane defendeu o Alex no subreddit de Yandere Simulator. Ela disse que não se sentia vítima de aliciamento,
e que o contato tinha sido iniciado por ela. A Jenny também criticou a youtuber Elisane e seus amigos por compartilharem as gravações privadas contra a vontade dela, dizendo que a vida dela tinha sido completamente arruinada pela exposição. Mas mesmo com a defesa da própria vítima, isso não impediu que o escândalo causasse um verdadeiro colapso na equipe de suporte do jogo. Logo após toda essa repercussão, a Miquela Laus, que era a voz icônica da Yano desde 2015, deixou o projeto imediatamente. Diversos modeladores, animadores e artistas também deixaram a equipe e exigiram a remoção dos seus próprios ativos do jogo, incluindo modelos 3D e animações. A saída da Miquela Laus em setembro de 2023 teve um impacto profundo no desenvolvimento do jogo, afetando desde a infraestrutura técnica até a identidade sonora do jogo. A situação ficou ainda pior quando grandes criadores de conteúdo da comunidade também retiraram seu apoio público e pararam de cobrir o jogo. O próprio desenvolvedor chegou a admitir que o escândalo provavelmente havia matado qualquer chance de uma futura campanha no Kickstarter. Após anos de atrasos, controvérsias e promessas não cumpridas, o projeto entrou em uma nova fase, não mais lutando apenas para ser concluído, mas sim para recuperar a credibilidade que tinha perdido ao longo do caminho. O jogo completa os 12 anos de produção oficial em 31 de março de 2026, e Yandere Simulator ainda existe, mas como uma sombra da ambição que um dia prometeu alcançar. O Yandere Dev publicou vídeos de desculpas, mas a confiança da comunidade já tinha sido quebrada. E tudo isso levanta uma pergunta: será que esse jogo vai ser terminado algum dia? Bom, talvez seja, mas o legado do seu criador já parece definido.